Pois é, Helena, então eu vim até a sede da Prefeitura Municipal, converso e apresento a vocês o procurador jurídico escolhido pelo prefeito eleito de Otávio Germano, Elinho Garcia. Muito boa tarde, obrigada por ter nos recebido aqui na Prefeitura Municipal. Gostaria de imediato de conversar contigo a respeito dos decretos de flexibilização das atividades econômicas em Cachoeira do Sul, determinados pelo prefeito José Otávio. A gente está frente a novas flexibilizações. Como é que a Procuradoria tem se organizado no atendimento a essas demandas? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. É um grande prazer falar com vocês e poder, então, exteriorizar essa questão aí do trabalho do poder público. Tá? O prefeito tem sempre uma ideia de flexibilização, uma vez que a gente já vem nesse sistema aí há mais de 10 meses, e, contudo, a gente sempre está com um olho no hospital para as flexibilizações. A gente não está fazendo nada de forma aleatória e não pensando no Covid. Pelo contrário, a gente sempre pensa na população, na lotação da UTI, nos óbitos, infelizmente, que tem, mas a gente não pode também esquecer da questão econômica da cidade e das famílias, enfim. Então, quando a gente vai elaborar algum decreto de flexibilização, que a gente senta com o prefeito, que a gente senta com os outros secretários intervenientes, eu sempre levo a posição atual do hospital. Como que está a UTI Covid, como que está o ambulatório Covid, como que está a UTI normal, para que a gente possa trabalhar com segurança. A gente não está deixando de lado a situação da saúde da população. Tem uma preocupação dentro da administração do hospital, não apenas com a estrutura física, a demanda de leitos, mas também com o cansaço da equipe, né? Existem 10 meses de pandemia, existe uma carência aí da máquina física, né? Da estrutura humana. Isso também é uma preocupação dentro da Secretaria aqui, da Procuradoria, de todo o governo, de uma maneira geral? Sim, na verdade, a questão da técnica é impressionante. Eu não sei de onde esse pessoal tira força. Eu sei também que o poder público também está cansado, o setor de fiscalização está exausto, porque está há 10 meses tentando controlar essa situação. Todos nós estamos cansados. Aquele pessoa que não pode trabalhar, que tem 2 filhos para criar, também está cansado de não poder dar uma atenção para a sua família. Aquelas empresas que tiveram reduzido seus funcionários também estão na mesma situação. Então, por isso, é uma pandemia. A gente jamais passou isso nas nossas vidas e a gente tem que ir cada dia analisando uma situação diferente. O setor da saúde é incrível, eu não sei de onde tiram forças, mas por isso que eu digo que às vezes tu trabalhar na saúde é um dom. Se me desse um diploma de médico hoje, de enfermeiro, de técnico de enfermeiro, eu dizia, muito obrigado, eu não tenho essa capacidade, não tenho esse dom, porque o que eles fazem realmente é algo extraordinário. O que vem de flexibilizações por aí ainda mais, além do que a gente tem acompanhado? A gente já viu a liberação da Praia Nova, que deve se oficializar agora, no final de semana. Tem alguns setores da economia que também já ampliaram, principalmente na área da alimentação. Vai ter liberação no entretenimento, que já foi ensaiado aí uma volta das atividades sociais? Isso é muito importante a gente ressaltar. Primeiro, as flexibilizações, agora a última do decreto de hoje, foi com relação à Praia Nova, foi com relação ao aumento no percentual dos cultos religiosos, também, que era uma reivindicação que a gente recebeu no gabinete. Eu atendi mais de 30 pessoas aqui em reuniões, o prefeito recebeu igual teor, eu acho, de pessoas. E a reivindicação com relação às igrejas era que o pessoal está desesperado procurando as igrejas e estava com uma lotação de 20%, a gente conseguiu levar a 30%, e a gente está trabalhando agora analisando outras flexibilizações também. Só que, como eu disse, a gente vai flexibilizando aos poucos, de acordo com o que a gente analisa dentro da área da saúde. Tá? A questão do entretenimento. Primeira coisa que eu tenho que ressaltar, que qualquer flexibilização feita, e eu quero ressaltar isso e repetir de novo, qualquer flexibilização feita não é retornar ao estado normal, porque nós estamos em estado de calamidade pública decretado pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, qualquer flexibilização não é retornar à atividade normal. Então, a questão do entretenimento, se for liberado, por enquanto ainda não tem essa situação, ela não será a sua normalidade, ela terá todos os regramentos do decreto estadual.
A gente está analisando ainda flexibilizações para mais adiante, como o retorno das aulas, as escolas infantis, porque as escolas particulares infantis estão há 10 meses fechadas. Entendeu? Então, é uma questão que a gente que a gente voltou os olhos para tentar resolver. Existem os clubes sociais também, que estão fechados há 10 meses, e agora o pessoal que quer utilizar as áreas comuns e piscina, que é uma situação que a gente está analisando também. O prefeito entendeu que não era a hora, e todos nós, em consenso, concordamos que ainda essa semana não era questão de flexibilização, mas a semana que vem, dependendo de como que está o cenário da saúde, a gente pode avançar um pouco nessa flexibilização. Aqui é uma suposição, porque a gente, como eu disse, analisa dia a dia. Procurador, falava há pouco sobre uma fiscalização exaurida, sobre uma fiscalização cansada já, a ponto de só cumprir protocolo, que as pessoas já não respeitam mais essa autoridade fiscalizatória. É um grupo pequeno, a ampliação dessas flexibilizações invariavelmente implica em uma fiscalização mais intensa. O Executivo já tem uma estratégia para isso? Sim, a gente teve reunido até a comando do secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Pipa, reunimos todos os fiscais, ouvimos todos os fiscais, qual era a situação que de comum se apresentava, que se tinha mais ocorrências. Enfim, a gente fez um apanhado para tomar parte da situação e a gente viu o quanto estavam cansados os fiscais, que realmente eles não tinham mais força para atuar em algumas determinadas situações. A gente tentou oxigenar e dar aquele ânimo a eles e se for preciso, até a gente vai, inclusive episódios aí, os secretários estão indo na rua, eu às 8h30 fui naquele episódio da árvore que caiu, atendi a família, a gente está tentando fazer de tudo para dar aquele retorno que se que se requer do poder público. Tá? Ampliação de equipe tem chance? Não. Não. A ampliação da equipe de fiscalização existe sim, existe essa possibilidade. Mas voltando à fiscalização, como a ideia é flexibilizar, e isso eu já exteriorizei também, a gente conta com entendimento, com o apoio do ramo empresarial. Porque a ideia é orientar, e aí aquela pessoa que não quer obedecer aos decretos, que querendo ou não, eles têm origem do decreto estadual, então a gente tem que ter um regramento e tem que respeitar, que orientar, e aí sim será a interdição. A gente não vai mais tolerar, porque a gente está tentando flexibilizar no máximo. Então, a gente precisa do retorno também da sociedade. A gente não pode aceitar como poder público que um estabelecimento cumpra a regra e o outro não cumpra. Então, pula-se uma etapa. Ao invés da orientação prévia, a notificação, a multa vai ser da orientação a uma interdição. Na verdade, a lei determina que não há necessidade de ter essas etapas. Tá? Pode ser feito, inclusive, as três juntas. Pode ser feita a notificação, multa e interdição. Então, a multa era um entendimento do prefeito que o empresário já está assolado por não poder trabalhar, já está economicamente já muito desgastado. A multa ele vai discutir lá na frente e vai continuar transgredindo a regra. Então, a ideia dele era orientar 1, 2 vezes e na terceira uma ação mais severa. Uma ação mais severa de interdição. Aí a gente está analisando por quanto tempo, como que vai se dar, mas a diretriz é essa. Para a gente encaminhar para um encerramento aqui, alguns projetos indo para a Câmara de Vereadores. A criação da Secretaria Municipal da Cultura é um deles. O que mais sai da Procuradoria para o Legislativo? Isso. Foram 4 projetos de leis encaminhados. Tá? Um projeto específico e técnico, que era do Badesul, que, na verdade, necessitava fazer uma adequação ao contrato por solicitação do próprio Badesul. Tá? A Secretaria da Cultura é uma secretaria importante, uma secretaria que tem recursos federais, é uma ideia muito focada do prefeito. E, obviamente, que a gente tem que fazer essa secretaria dentro dos limites impostos pela Lei Complementar 173, que é a dita lei da pandemia, na qual determina que a gente não pode aumentar os gastos públicos. Tá? Como existia dentro da prefeitura um núcleo de cultura, com alguns cargos, a gente vai jogar esse núcleo para dentro da Secretaria da Cultura, extinguir mais alguns cargos,
para que a Secretaria da Cultura não tenha aumentado a máquina pública, que ela seja mais ou menos no mesmo patamar orçamentário que o núcleo da cultura. Então, a gente está fazendo esse trabalho com calma, porque tem que também fazer questões de funções e atribuições da Secretaria. Então, a gente quer ver se encaminha até amanhã também esse projeto de lei, se não a semana que vem, com relação à criação da Secretaria da Cultura. A criação da ouvidoria também é uma reivindicação que eu acho que é importante para ter dentro da prefeitura, que seria a porta de entrada, onde a população pode ter uma pessoa específica que vai trabalhar, ou um setor estruturado que vai estar trabalhando. Mas esse projeto é um projeto que eu estou analisando com mais calma, para que ele não faça o afrontamento novamente à Lei Complementar 173. Porque, invariavelmente, criaria cargos... Exatamente. Eu teria que tirar de algum lugar, para poder colocar dentro da ouvidoria. Claro, não seria nada, não seria um departamento grande, ou uma secretaria, a gente está analisando ainda, a secretaria acho que ela não se enquadraria, mas ela terá cargos, então a gente teria que ver de onde vai fazer a extinção para poder, ou realocar esses cargos dentro da ouvidoria, para a gente não transgredir novamente a legislação. E a outra situação é o projeto de lei com relação aos alvarás, em 24 horas, que também a gente fez uma pequena adequação à lei municipal que já existia, que essa está pronta, vai ir também para a Câmara em seguida também para análise dos vereadores. Já tem uma articulação aí com o Legislativo para dar celeridade, aprovar esses projetos? Como é que está isso? A gente não tem uma secretaria de governo nomeada, né, que fazia esse meio de campo, como se diz. Como é que fica isso? Não, sim, até, inclusive, eu às vezes faço, os vereadores a gente recebe aqui todos. Ontem mesmo conversei com o Ronaldo Trojão, vereador que é líder de governo, a gente encaminhou com regime de urgência. Como trata-se de uma questão singela e importante, eu creio que a gente não vai ter problema com relação a isso. O próprio, a gente diz aqui que o político é o Zé, então ele mesmo está fazendo as articulações políticas, conversa com os políticos, ele recebe todos aqui no seu gabinete. Se ele não recebe, eu estou aqui também para receber, ou quem tiver que intervir como secretário também, a gente não está deixando de atender ninguém. Então, a questão política fica mais a cargo do Zé e eu aprendendo um pouco, auxiliando ali na situação também, para a gente poder dar atenção àquilo que é importante, que é a tramitação dos projetos que a gente entende ser importantes para a Cachoeira. Tá certo, Elinho, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite, por ter recebido o NTSU aqui, então. Não, eu que agradeço, estou sempre à disposição dentro do possível. Tá certo, muito obrigado. Então. Lena, conversei com o Elinho Garcia, procurador jurídico de Cachoeira do Sul. Falamos um pouco sobre o perfil de trabalho e algumas ações que em breve devem ser divulgadas, principalmente no que diz respeito às flexibilizações e adequações em função da pandemia em Cachoeira do Sul.